Bem-vindos ao Histórias do Ofício. Eu sou Samila Machado, jornalista. Esse quadro é um oferecimento também do INR Publicações. O quadro traz entrevistas com personalidades do extrajudicial e busca conhecer não somente a sua trajetória profissional, mas também a sua essência humana e o impacto social. O projeto conta com o apoio de importantes nomes e instituições no segmento, como o ICMR, que é o Instituto de Compliance Notarial e Registral, o Blog do DG, o GADEC Cartórios, o Grupo de Alto Desempenho em Estudo de Cartório, Pedro Rocha, que é tabelião e registrador civil, o Rogério Silva, empresário especializado em livros jurídicos novos, raros, clássicos e antigos, o Jornal Diário, o Douglas Gavazzi, que é advocacia e consultoria notarial e registral, e também os estudos notariais. O meu convidado é mestre e doutor em Direito Civil pela USP, é também pós-graduado pela Universidade de Coimbra e atualmente é secretário-geral do IRIB e também é o titular do 4º Registro de Imóveis de São Paulo, da capital. Hoje nós vamos conhecer o lado mais humano e visionário do Dr. Ivan Jacopesti do lado. Doutor Ivan, muito obrigada por estar aqui. Eu agradeço o convite, agradeço a visita aqui no 4º Registro de Imóveis. É um prazer conversar com você. Bem, então vamos iniciar aqui a nossa entrevista já perguntando sobre a infância do Dr. Ivan. Dr. Ivan, como é que era a sua infância? E se a sua família já tinha um vínculo com o direito ou se essa paixão nasceu com o tempo? Eu tive a felicidade de crescer no interior, cidade chamada Itararé, interior do estado de São Paulo, lá na divisa com o Paraná. Morei ali até o antigo 2º colegial, eu tinha 15 anos, até que eu vim fazer o 3º aqui em São Paulo para poder fazer o vestibular. A minha família não tem nenhum vínculo com o direito, meus pais são médicos, meus tios são médicos, então, em princípio, eu também achei que faria medicina. Mas quando estava mais ou menos na 8ª série e tal, eu inventei que eu queria ser diplomata. E aí meus pais falaram, ok, então é direito. E minha casa, como diz aquele sistema meio tradicional, sendo medicina de engenharia, eu podia escolher onde eu quisesse. Como engenharia eu nunca tive muita possibilidade com exatas, não era o caso, né? Então medicina ou direito, e no fim das contas foi direito. Eu acabei escolhendo, mas a princípio porque eu tinha esse interesse na carreira diplomática. E aí eu vim morar em São Paulo em 99 para fazer o 3º colegial, e aí eu estudei aqui, graças a Deus deu tudo certo, e eu passei no vestibular e entrei na faculdade no ano seguinte, em 2000. Né? Mas enfim, crescer no interior tem muitas vantagens, né? Pelo menos isso naquela época, nos anos 80, 90, as cidades eram mais tranquilas, a gente tinha mais liberdade, tinha essas coisas na rua, né? O interior também tem a vantagem que a gente não vive numa bolha, que aqui em São Paulo as coisas são muito segmentadas. No interior não, nem existe bolha para você viver uma cidade pequena, todo mundo ali vive meio junto, meio igual, né? Que também é muito bom. Enfim, então foi uma época bem feliz da minha vida. Muito bom. E quem que é o Ivan Jacopesti do lado do Ivan Jacopesti? Como que você se define? A sua personalidade? Eu nunca parei para pensar nisso, na verdade. Pois é, às vezes essas perguntas mais óbvias são as que não têm resposta, né? Não saberia dizer. Quer dizer, eu sou registrador, mas também sou professor, também sou filho, tudo ao mesmo tempo. Olha, acho que talvez para poder responder essa pergunta, a gente primeiro precisa ter morrido. Aí quando encerra o ciclo, fala, não, agora dá para saber quem eu fui. Agora, quem a gente é quando está vivendo é difícil de responder. Muito bem. E como é que você percebeu, doutor Ivan, que o direito notarial e registral, né, seria o seu caminho? Como é que o extrajudicial usou o seu caminho? Isso também é interessante. Então, como eu disse, quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer a carreira diplomática. E entrei pensando nisso, já com esse viés, né? Mas sem prejuízo, quer dizer, a gente está na faculdade de Direito, quer conhecer também outras instituições, então eu estagiei com um juiz criminal, apesar de nunca ter gostado de direito penal, mas o juiz é uma pessoa muito bacana, então foi uma experiência interessante.
Eu estagiei em escritório de advocacia, na área de consultiva empresarial, né? Enfim, e até o quarto ano da faculdade eu nem tinha ideia que a atividade existia como algo que alguém poderia ingressar, né? Então, isso era 2002, 2003. Os concursos, esses mais recentes aqui em São Paulo, estavam começando, né? Então, o primeiro concurso de outorga é de 2000. Né? Não que esse tenha sido o primeiro concurso no estado de São Paulo. Antes já havia concurso, mas eram concursos mais direcionados a quem já estava na atividade. Não eram concursos de ampla concorrência, como aconteceu a partir de 2000. Mas então, em 2002, 2003, a gente ainda estava no segundo, terceiro concurso, não era algo muito conhecido ainda. Né? Mas eu cheguei no quarto ano da faculdade e eu percebi que o meu caminho não era a diplomacia. Enfim, eu não gostava tanto assim do assunto. Eu cheguei a fazer um mês do curso preparatório específico do Itamaraty. As conversas que tinha lá não me agradavam. Eu percebi, não, isso não vai funcionar para mim. Não é esse meio que eu quero passar o resto da minha vida. E aí falei, o que eu vou fazer daí? Bom, acontece que eu sempre gostei de direito civil. Eu sempre gostei também de direito romano e história do direito. Mas também nunca gostei de processo civil. Gostava de direito civil material. E aí aconteceu que uma moça que na época trabalhava com a minha mãe, no consultório, ela era noiva de um rapaz que era escrevente no cartório de notas. E hoje ele é tabelião, inclusive, passou uma pessoa muito bacana, muito boa. E aí ele comentou com o meu pai, olha, existe atividade, os concursos estão começando agora, tal, será que o seu filho tem interesse? Vamos ver como é que é. E eu comecei a estudar o assunto e gostei. Nossa, mas isso é interessante. E aí, então, eu comecei a me interessar pela matéria. Aí, ainda no quinto ano da faculdade, eu fiz um estágio num escritório de advocacia especializado em direito imobiliário, consultivo imobiliário, que acompanhava operações imobiliárias, especialmente do solo e tal. E assim que formei em 2004, já saiu o quarto concurso. De outorga eu já me inscrevi, comecei a estudar, enfim. E aí até que em 2007 eu assumi o registro civil de Santa Cruz do Rio Pardo, de pessoas naturais, foi minha primeira delegação. Então veio meio que naturalmente, porque eu estava procurando alguma coisa que me interessasse, isso calhou com os interesses acadêmicos, inclusive. Enfim, desde então, já são aí, nós completamos, o pessoal do quarto concurso, 18 anos de exercício agora, em outubro, setembro de 2025. Muito bom conhecer sua história. E você já foi registrador de imóveis em Paraguaçu Paulista, Isso, em sim. São Paulo, né? E Já. hoje você está à frente aqui do Porto Registro de Imóveis da capital. O que mudou entre essas experiências e quais lições foram essenciais para chegar até aqui? O que você aprendeu no interior que, sem isso, seria difícil? Olha, eu passei por todas as especialidades. Então, meu primeiro cartório foi no registro civil de pessoas naturais em Santa Cruz do Rio Pardo, registro civil puro. Fiquei lá de 2007 até 2009. Aí, em 2009, veio o quinto concurso. E aí, no quinto concurso, havia muitos cartórios para instalar. Cartórios que tinham sido recém-criados, ainda não funcionavam. E entre eles estava o registro de imóveis e anexos de Ipauçu, que é uma cidade do lado do Santa Cruz do Pardo. Era para instalar, sempre um mistério. Eu disse, como vai ser? Mas eu pensei, bom, seja lá como for, quer dizer, é uma especialidade nova que eu vou conhecer. Então, ainda que seja um cartório pequeno, novo e tal, eu vou aprender a fazer registro de imóveis. E aí eu passei, o Ipauçu chegou até mim na lista, né? Eu precisaria nem mudar de casa, porque Ipauçu está 10 quilômetros da Cruz do Pardo. Falei, vou escolher. Instalei e foi uma ótima experiência. Porque ao instalar o cartório, além de você iniciar o cartório do zero, então é um cartório muito leve, quer dizer, ele pode começar já totalmente eletrônico, né? Não tem um acervo, você pode contratar os funcionários que você quiser, treiná-los da maneira que você quiser, etc. Né? Mas também o aprendizado é muito importante, que a gente tem que abrir cada um dos livros, tem que saber cada um dos arquivos, o que ele tem que ter. Quer dizer, então a gente
aprende tudo sobre aquela especialidade, né? E foi muito interessante. E eu fiquei ali de 2009 até 2011. Aí, em sétimo concurso, eu fui para notas e protestos de Marília, né? Foi uma experiência também muito enriquecedora. A atividade notarial é muito diferente da registral, né? Então, quer dizer, no registro a gente tem prazo para responder as coisas. Em notas, não. O cliente pergunta e quer a resposta na hora, e se você não responde, ele vai para o outro. É simples assim. E ali a linha de frente, eu ouvi a história bruta e tentar compreender quais são os aspectos jurídicos. No registro, a gente já recebe essa história muito mais pasteurizada. A gente recebe o documento que resultou daquilo que foi elaborado por quem conversou com a pessoa interessada, né? Agora, do ponto de vista, imagina assim, por exemplo, um escritor de ficção, né? O sonho é trabalhar no cartório de notas. Das histórias que a gente ouve, presencia, vivencia ali, são espetaculares. Cada cliente que você atende dá um conto. O problema é se ele descobrir que você escreveu sobre a história dele. Já diziam um grande professor, a melhor maneira de você arrumar um inimigo é fazer um romance à clé, quer dizer, um romance cifrado com a história real de uma outra pessoa. Isso sempre acaba resultando em inimizade. Mas, enfim. E aí lá eu fiquei até 2013, quando então eu fui para Paraguaçu Paulista no registro de imóveis e títulos e documentos de pessoas jurídicas. E lá foi o cartório que, então, eu fiquei mais tempo. Fiquei de 2013 até 2020. Né? Foi uma experiência muito boa também. A equipe era muito boa, a cidade era muito boa, o povo muito acolhedor. Né? Mas é engraçado que cada cartório tem suas peculiaridades. As demandas em cada localidade são diferentes. E isso é muito curioso. Então, há atos que são muito comuns em um certo local e não são comuns em outro. Né? E as realidades são muito diferentes. Então, Paraguaçu tinha muitos atos envolvendo imóveis rurais, né, que moviam ali a própria comunidade. Então, a região ali é agrícola, tem muita cana, mas não só cana, também tem amendoim, tem melancia. É, já que em circunscrição que eu estou aqui em São Paulo é 100% urbano, tem muito imóvel rural. Né? O município de São Paulo tem imóveis rurais, mas não na minha circunscrição. Há alguma coisa rural lá na 11ª circunscrição, no extremo sul lá do município. Então, esse é o primeiro ponto. A própria realidade dos imóveis. Né? Ainda que no quarto registro, o dia a dia são as incorporações imobiliárias, são os condomínios, são os fundos de investimento, né, que investem muito nos imóveis comerciais aqui da região da Faria Lima. Né? Isso é dia a dia aqui também, coisa que no interior não se via. Né? Outro desafio também é a própria dimensão do cartório. Então, para você tinha 10 funcionários, aqui são mais de 70. Né? Então, o contato mais próximo que a gente tem com todos os colaboradores no cartório menor não é replicável com o cartório maior. A realidade é diferente. Mais que se queira tal, conhecer melhor cada um é impossível. Aí a gente tem que aprender a delegar, a organizar uma estrutura de gestão, na hierarquia, coordenadores, etc. Né? Enfim, isso é algo que a gente também tem que desenvolver. A gente que chega no cartório menor, às vezes no começo é um choque. Tem que dizer, nossa, eu vou ter que levar isso aqui com toda essa gente que eu não conheço, não há como conhecer profundamente, vou conhecendo aos poucos cada um deles, mas eu vou ter que confiar, porque o cartório vai ter que abrir no dia seguinte. Não dá para fechar tudo durante um ano, então eu vou conhecer todo mundo, só colocar pessoas confiáveis, né? E aí eu reabro. Não, eu vou sempre um exercício de um dia no outro, o cartório vai ter que abrir e funcionar. Né? Então isso requer alguma maturidade. Né? Mas no final das contas, sou muito satisfeito. Todas essas etapas eu acabei percorrendo porque eu cheguei num cartório maior com mais maturidade. Né? Se tivesse chegado num cartório com esse volume, sem maturidade, sem experiência anterior, sem ter passado por outras especialidades, né, o risco de uma coisa dar errado é muito maior. Se a gente já chega um pouco mais experimentado, a gente consegue levar melhor as necessidades do cartório maior. Doutor Ivan, hoje, como secretário-geral do GRIB, você tem uma função estratégica na formação e integração dos registradores.
Quando você fala em construir uma cultura registral, o que isso significa na prática? E que pilares sustentam essa visão? Bem, isso é uma questão muito interessante, né? E, enfim, nessa nova conformação das entidades do registro de imóveis, então agora que existe o Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis, o INR, que existe o Registro de Imóveis do Brasil, né, que é o Colégio dos Registradores Imobiliários, que é uma associação de associações, e que existe o IRIB, que já é o mais antigo dos três, né? Então, quer dizer, houve uma necessidade de cada uma dessas entidades procurar o que é o seu, o que é a sua missão, o que é o seu canal, né? E o IRIB, isso me deixa muito feliz, ficou com a missão de conduzir a parte acadêmica, os eventos acadêmicos, as publicações, né? Então, quer dizer, a gente até tem uma piadinha, né? Então, dentro dessas três entidades, então, assim, o IR é a entidade da tecnologia, né? O RIB é a entidade da atuação institucional, representativa, né? E o IRIB é a entidade dos nerds, do registro que gostam de estudar e escrever. É isso que acabou ficando com o IRIB. E essa ideia da construção de uma cultura registral é a criação de uma doutrina de qualidade, é a difusão através de eventos, né? E isso tendo até como modelo o que aconteceu no desenvolvimento da atividade na Espanha. Então, a Espanha tem um modelo de cartórios, também de notas de registros, muito semelhante ao nosso. Então, de particulares que atuam em colaboração com o poder público. Acontece que na Espanha, até por conta, eles têm uma organização mais antiga, há uma institucionalidade muito mais forte da atividade. Então, eles têm o Colégio de Registradores, que é uma entidade criada por lei, de associação obrigatória, que tem várias atribuições de direito público a respeito da atividade, né? E isso já há muito tempo, né? E isso deu uma institucionalidade para os registradores, mas também isso ajuda a criar isso que eu chamo de uma cultura registral, quer dizer, uma cultura comum entre os registradores, quanto às práticas, quanto à qualificação, quanto aos valores, quanto à necessidade da prestação de um bom serviço, mas ao mesmo tempo de salvaguarda das atribuições, dos poderes, dos deveres dos registradores, da qualificação registral, da independência jurídica, né? Então, quer dizer, essa cultura registral seria essa adoção de valores comuns de todos os registradores, né? Seja por aqueles que já estão na atividade, seja por aqueles que estão ingressando. Então, no IRIB, a gente está com uma preocupação, nesse momento, de buscar mecanismos para integrar, inclusive, quem está entrando na atividade agora, né? A pessoa saiba, olha, tudo bem, parece que você está totalmente sozinho, né? Mas não é bem assim. Existem as entidades, existem os colegas, e você pode buscar apoio em tudo isso, né? Você que chega no cartório pela primeira vez, vindo lá do concurso, que nunca trabalhou antes, pode ser desesperador no começo. Mas há um corpo de colegas, há instituições que podem auxiliar, inclusive fornecer esses valores, essa cultura registral comum para todos aqueles que estão chegando. Então, essa que é a ideia de uma cultura registral, né? É importante mencionar também, eu estou como secretário-geral do IRIB, mas eu também sou diretor acadêmico da ARISP, né? E a ARISP, de uma maneira ousada, isso eu posso contar em primeira mão, porque já é público, né? Criou uma faculdade, uma instituição de ensino superior, que já está credenciada pelo MEC, inclusive. Então, foi um longo processo de aprovação, visitas, com avaliações, etc., né? E o plano, o curso ainda não está credenciado, mas estamos aguardando, a faculdade já está credenciada pela faculdade, é a criação de um curso superior de tecnologia em serviços notariais e registrais. Um curso mais curto, um curso de 2 anos, não é um curso de direito, mas que serve tanto para formar aqueles que querem trabalhar nos cartórios extrajudiciais, mas também, claro, alguém que já é graduado em Direito, por exemplo, quer ter uma formação específica na área, também pode interessar, né?
E, novamente, quer dizer, tudo isso no empenho de se criar essa cultura registral, essa cultura notarial, essa difusão de conhecimento e de valores para toda a atividade. Interessante. E fazendo aqui, né, uma ligação entre o que você falou sobre tecnologia, a gente ouve falar muito também agora em inteligência artificial. E esse futuro digital, ele já começou ou nós estamos ainda nos preparando para ele? E como manter a segurança jurídica com o advento da IA, da tecnologia, de tudo que está acontecendo hoje relacionado aos cartórios? Certo. Bom, a resposta muito teórica é fácil, né? Agora, como isso vai ser implementado na prática, a gente vai ver qual que é a resposta teórica. A resposta teórica é assim, bom, tem. Inteligência artificial é ferramenta, mas só ferramenta. Ela não é a solução propriamente dita, ela não é um fim em si mesmo, né? Então, como ferramenta, assim como o computador é uma ferramenta, muito bem, se é útil, vamos utilizar. Mas, de modo algum, qualquer ferramenta pode ser utilizada para sacrificar o principal, que é a segurança jurídica e a qualificação registral, né? Bom, já está em andamento, então, no quarto registro, por exemplo, nós já utilizamos inteligência artificial para extrair os dados do título e fazer o contraditório. Então, o que é um contraditório? O contraditório é aquele controle que se faz de títulos que estão tramitando ao mesmo tempo no cartório, para evitar que um título protocolado depois passe na frente de um título que foi protocolado antes, né? Acontece que, apesar de a gente ter a previsão do extrato eletrônico já há muito tempo, ele não pegou. Então, aqui há mais de 5 anos que não chega nenhum título por extrato XML. A gente já tem 70% de títulos ingressando eletronicamente, mas como imagem, né? Não como títulos estruturados. Mas nesse ponto, eu acho que a inteligência artificial já tornou obsoleto o extrato XML. Por quê? Porque a inteligência artificial, tal como nós estamos utilizando, ela extrai esses dados do próprio título e ela os lança nas casilhas corretas lá do sistema, né? Então, pessoal, contraditório, que antes digitava esses dados, hoje só verifica. Então, os dados já aparecem digitados e verificam apenas a adequação, né, a conformidade daquilo que o sistema extraiu com aquilo que aparece no título, né? Então, para isso, nós já utilizamos. Agora, usar a inteligência artificial para fazer a qualificação, determinar lá a ferramenta que analise o título e diga se ele está apto ou não está apto a registro. Aí já é mais complicado, porque realmente as exigências de segurança jurídica não são compatíveis com isso. Tem que ter uma análise humana, porque o título pode ter alguma coisa que não está em outros, pode ter algo que pode passar desapercebido pela inteligência artificial, porque não está nos repositórios como algo que deve pedir registro, etc., né? Então, ainda que isso se utilize naturalmente, essa qualificação prévia tem que ser apenas sugestiva, né? Até por uma questão de responsabilidade. Tem que ter algum sujeito que valide aquilo que está feito ali, porque é que, inclusive, vai responder se a coisa estiver errada. Um dos grandes problemas dessa terceirização da inteligência artificial é que não há quem responsabilizar, né? E aí, então, isso acaba implodindo todo o sistema. Então, útil como ferramenta, mas de modo algum pode suplantar aquilo que se exige do bom desenvolvimento da atividade. Muito bom. Você já mencionou, doutor Ivan, sobre o mau ordenamento territorial de São Paulo, citando o caso do bairro Morumbi, que antes de como um símbolo de luxo, um bairro nobre, e hoje enfrenta um problema de abandono e insegurança. Sim. Se você pudesse, né, mudar algo, depende do Ivan mudar algo ali, o que seria? Olha, isso é complicado. Quer dizer, é muito fácil apontar um problema, achar a solução. Bom, dizem, né, os estudiosos do urbanismo, das cidades seguras, né, que para fins de segurança, de uma melhoria da diminuição de crimes, é importante algo que se chama adensamento populacional. O que seria esse adensamento populacional? Mais pessoas vivendo numa área menor e, portanto, mais pessoas circulando nas ruas, né? Que também vai estimular o comércio local, vai estimular a existência, então, ali de cafés, de restaurantes, etc. Ou seja,
vai ter mais gente olhando o que está acontecendo na rua. Né? Por outro lado, o que seria um grande problema no Morumbi? Como a densidade populacional é muito baixa, eu tenho residências com muros muito altos. Né? Uma pessoa que caminha na rua e caminha sozinha, não tem ninguém passando na mesma rua, no mesmo momento, e isso aumenta muito a insegurança do bairro. Né? Quer dizer, é muito mais fácil um assaltante assaltar alguém que está sozinho do que alguém que está no meio de uma multidão. Né? Esse é o ponto. Então, quer dizer, talvez, enfim, empregar políticas que de algum modo estimulem um adensamento saudável e principalmente que estimulem a existência de comércios de bairro. Né? Nesse ponto, quer dizer, o mundo mais perigoso, menos desejável, é um mundo que só existe comércio em shopping. Né? E todo mundo faz tudo de carro. Porque se chegar nesse ponto, então realmente a gente vai viver na bolha onde vive, na bolha do carro, na bolha do shopping. Né? Agora, se a gente tiver a possibilidade de comércios instalados nos bairros, nos locais, como uma padaria, um café, um restaurante, com as pessoas frequentando aquilo, e se possível, indo a pé, a tendência é que isso aumente a sensação de segurança naquela localidade. Né? Isso é um ponto. Outro é o estímulo à regularização de prédios já existentes. Né? Isso é um problema que atinge principalmente o centro. Né? Então, o centro tem muitos prédios antigos que, quando foram construídos, né, obedeciam à legislação urbanística, que às vezes fazia poucas exigências, mas o fato é que os tempos mudaram e os prédios hoje estão em descompasso com as regras atuais. Coisas como, por exemplo, recuos obrigatórios, escada de emergência, acessibilidade. Né? E o que vai fazer? Vai demolir esses prédios antigos? Vai, até porque a maioria deles é tombada. E fica numa situação que eu condeno a uma irregularidade perpétua. Né? Então, mecanismos também de regularização desses edifícios mais antigos, nas zonas centrais, dentro dessas políticas de estímulo à reocupação do centro, retrofit e tal, também seriam muito bem-vindas. Né? Pensando aqui especificamente no centro de São Paulo. Né? É uma coisa curiosa, a maioria daqueles prédios que está lá foi construída por famílias para que os apartamentos fossem alugados, os escritórios fossem alugados. As famílias não pensavam naquela altura em vender as unidades. Era para ter uma renda vinda de locação. Então, a maioria desses prédios nunca foi regularizada na sua conformação condominial. Ainda hoje são prédios que são considerados como uma coisa única, sem partes privativas e partes públicas. Mas as realidades mudaram, as pessoas precisam vender aqueles escritórios e aí não conseguem regularizar a situação condominial, o que esbarram nos requisitos atuais impostos pela legislação predial urbanística. Então, isso também seria uma coisa salutar, que esses mecanismos que permitissem que prédios mais antigos sejam trazidos para a regularidade. Interessante. Em um dos eventos que você participou, doutor Ivan, surgiu o tema da incorporação de casas isoladas, que ainda parece ser algo novo, Sim. né? Ela Você pode comentar brevemente sobre esse assunto e por que ele é importante, né? No que ele impacta o mercado imobiliário? Certo. Veja só, a incorporação imobiliária, sabe, que bastante gente pensa, ela não se confunde com a criação de um condomínio edilício. Então, a incorporação imobiliária, ela tem a natureza de contrato, um contrato muito complexo, um contrato que resvala campo dos direitos reais, mas ainda assim é um contrato. Qual que é a finalidade da incorporação? É uma só, é possibilitar a venda de coisa futura. Né? Então, quer dizer, a venda de um imóvel que não existe, para o adquirente, pode ser algo muito perigoso, porque não vai custar barato. Não raro a pessoa vai depositar nisso todas as suas economias, não raro vai ser a maior despesa que ela vai fazer na vida dela, que é comprar a sua casa própria. Né? Então, há necessidade de se dar segurança para esse adquirente. Né? Muito bem. A incorporação imobiliária surgiu por conta disso, para permitir que se venda um imóvel futuro, que ainda não existe, que ainda não está construído, para alguém que vá pagando as parcelas, com o valor das parcelas o incorporador constrói e entrega no final. Né? Isso com segurança. Então, isso é interessante. O mecanismo é este. A questão é
por que utilizá-lo apenas para condomínios verticais ou condomínios de casas? Por que não utilizar esse mecanismo que permite a venda com segurança depois da futura também para casas isoladas? E essa então é a ideia. Quer dizer, eu permito também que aquele que não quer adquirir uma casa dentro de um condomínio de casas, quer adquirir um apartamento ou um escritório, ele quer adquirir uma casa isolada, mas ele quer adquirir com segurança uma casa que não existe e vai ser entregue e construída. Né? Muito bem, a incorporação serve também para essa finalidade. Né? Então, isso é importante e deixa muito claro qual é a própria função da incorporação imobiliária, né? Que é essa de possibilitar uma venda segura de um imóvel que ainda não foi construído. Interessante. Você fala vários idiomas e tem uma formação clássica também, bem ampla. Você entende, doutor Ivan, que esse repertório multidisciplinar traz uma sensibilidade, na forma de lidar com o ofício e com as pessoas na sua profissão? Acho que isso é importante em qualquer profissão. Né? Então, eu tenho um primo que é médico, grande médico, aliás, neurologista, né? Eu converso com ele e, enfim, os médicos, por exemplo, têm muitos casos, problema que até pela complexidade daquilo que eles fazem, que é o de ficarem excessivamente centrados naquele escopo que resolveram estudar. Né? Então, não só a medicina em si, mas aquela especialidade cada vez mais específica, e aí muitas vezes acabam perdendo a visão do conjunto. Né? Principalmente esse aspecto humano, humanístico, enfim, cultural, né? E que também serve para resolver muitos problemas concretos. Né? Então, quer dizer, isso da cultivo do espírito, né? A ideia da cultura, quase como um análogo mesmo da atividade do lavrador, que cultiva a terra, então uma pessoa que decide cultivar lá o seu espírito. Isso é fundamental para qualquer ser humano. Né? Até para prepará-lo para situações que são ainda desconhecidas. Essa formação clássica acaba sendo a possibilidade de se incorporar para a sua experiência a experiência dos outros que vieram antes. Então, ao invés de você ter que errar novamente, você pode evitar errar, porque alguém já errou por você lá atrás e te relatou como foi. Então, sim, a questão das línguas também eu acho importante, porque elas dão acesso a mundos culturais diferentes. Né? Então, quando você aprende um idioma, você acaba ingressando num novo mundo de cultura, de expressão, de arte, e uma sensibilidade própria do novo povo. Sem esse acesso você não tem. Né? Isso vale tanto para nós registradores, como notários, advogados, juízes, doutores, médicos, qualquer outro profissionais que queiram desenvolver bem aquilo que fazem. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Muito bom. Agora a gente vai para um bate-bola. Ok, São perguntas rápidas, certo. né? Você tem um time do coração? Eu sou palmeirense, não muito praticante. Praticante. Mas sou palmeirense, meu avô era palmeirense, né? Mas não acompanho os jogos, não sei escalação, enfim. Né? Mas quando tá ganhando, eu me divirto com isso. Quando tá perdendo, eu simplesmente não me preocupo. E qual que é o seu hobby favorito? Eu gosto muito de viajar, gosto muito de ler, gosto muito de receber pessoas em casa para comer e beber. Acho que esses são meus hobbies preferidos. Tem uma música que te inspira e por que que ela inspira? Então, uma música específica, não. Eu gosto muito de música clássica, especialmente Mozart e Wagner. São os compositores que acho que eu mais ouço. Mas às vezes eu toco alguma outra coisa no momento, eu gosto bastante, e é isso. Mas uma música específica, acho que não. Tem um livro inesquecível ou um livro do momento? Bom, um livro inesquecível talvez tenha sido Guerra e Paz, do Tolstói, quando eu estava na faculdade, gostei muito, né? Realmente, como foi uma aventura longa, um livro bem longo, então foi um livro inesquecível. E no momento eu estou relendo um livro do Gogol, que é o Almas Mortas, também muito interessante, até por conta dessa história de criptoativos e tal, um livro que meio que antecipa essa situação. Né? Quer dizer, em linhas gerais, é a história de um sujeito que compra servos mortos para poder dá-los em garantia. Em linhas gerais, essa é a história do livro. Né? Faz um penhor de servos que já morreram. Está dando
vendo garantia de empréstimos, né? E recentemente eu descobri também, tenho lido obras da Adélia Prado, que é uma poetisa brasileira muito relevante, né? Que eu desconheci. E sobre ela recente, eu falei, nossa, isso aqui é uma potência. Como é que eu podia. E ela é viva ainda. Eu posso ter ficado sem conhecê-la até agora. Acho que seriam, no momento, seriam esses. Tem uma citação que te marca que você leu assim da vida? Quando está uma situação difícil, pode ser um verso da Bíblia, algo que você pensa, não é isso. Tem mais de um. Deixa eu pensar aqui. Eu gosto muito do poema do Camões, que é aquele desconcerto do mundo, né? Que assim só para mim do mundo consertar. Eu acho que isso explica muitas coisas, né? É... Conhece? Sabe qual é? Que os bons de sempre passaram, não virá de menos. Enfim. No final ele fala que fui mal, mas fui castigado. Assim só para mim do mundo consertado. Eu acho isso uma sabedoria espetacular. O que mais? Né? Enfim, o que me ocorre no momento é esse sempre me volta à cabeça, né? Mas a ideia geral, quer dizer, de que tudo é passageiro e a gente deve também se apegar demais às coisas, ou mesmo às pessoas, porque no final das contas nada disso vai ficar, né? Como de Santa Teresa, só Deus é imóvel, o resto é tudo móvel e a gente tem que se conformar e se apegar a isso para todas as dificuldades da vida. Tem uma personalidade que você admira? Pode ser secular, enfim, familiar. Bom, os pais, avós, são todos admirados. Precisaria pensar, são perguntas que eu deveria já ter me feito, eu acho, mas que eu nunca realmente me empenhei. Talvez um grande jurista, Teixeira de Freitas, né, tem uma relevância muito grande para a nossa história. O Machado de Assis, espetacular, quer dizer, até pelas suas condições de vida. Você for para essa parte literária, o Lima Barreto também, grande escritor, grande autor, grande personalidade, conseguiu o pouco que recebeu da vida fazer muito. Né? E ocorre neste momento, esses, né? Mas claro, finitos mais. Né? Apenas precisaria pensar um pouco mais. Você tem uma saudade, doutor Ivan, de alguma época, de uma pessoa, de alguém que você conheceu, de uma situação vivenciada? Acho que talvez os meus avós, que já são falecidos, né, do período que eu vivi anterior, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado para não virar a estátua de sal, né, da mulher de rock, de sal, né? Quer dizer, a gente também não pode se deixar prender, que já aconteceu, ainda que seja uma boa lembrança. Mas enfim, a gente não pode se deixar imobilizar por isso. Uma amizade que o extrajudicial tinha. Ixi, aí é difícil, não são muitas, né? Sejam os veteranos, antecederam na atividade, os colegas aqui da capital, né? Os mais jovens também, da mesma geração, né? Tanto talhado quanto registro. É muita gente, eu não me arriscaria a declinar aqui alguns, porque certamente eu cometeria alguma injustiça. Né? Mas são muitos, muito queridos, muito sábios, especialmente os mais velhos. Né? Bom, se eu tiver que escolher um só, e aí não corro risco de ninguém me acusar de injusto, seria o Ademar Fioranelli. Né? Sim. Um privilégio participar da amizade dele, grande homem, grande registrador. Né? Então, para escolher um que represente todos, colocaria o Ademar. Maravilha. E como é que os leitores, público do quadro Histórias do Ofício te encontram nas redes sociais? Tem alguma rede Eu profissional? não sou um adepto de redes sociais. Como eu dou aula numa faculdade chamada ESEG, em São Paulo, na graduação, no curso de Direito, né? E, enfim, é uma instituição séria, tal, vice-academista da instituição, e havia lá uma necessidade de divulgar o próprio vestibular, então agora eu uso o LinkedIn para essas divulgações profissionais. Né? Mas realmente
é só isso que eu uso. Não que eu entre muito também, mas está lá, se alguém me procurar, né? Tem lá uma maneira de me contatar também, eu imagino, mas eu sou uma negação para esse tipo de coisa. Nas redes sociais também dos institutos do IRIB ou da ARISP também tem coisas que você, enfim, está atuante lá, podem encontrar. Sim, sim. Também, se quiser usar uma maneira mais tradicional, meu e-mail é muito fácil. É registrador@4rsc.com.br. É 4 algarismos. Também me encontra lá. Seguinte, então, me antecedeu aqui no quarto registro a doutora Maria Rosa Sotano, né? Que, por sua vez, era filha do Dr. Jeter Sotano. O Dr. Jeter Sotano faleceu com mais de 100 anos de idade, eu tive a honra de conhecê-lo. Foi oficial do 6º registro aqui da capital por muito tempo, né? Até que se aposentou. Que no 6º, que não é o 4º, a doutora Maria Rosa entrou para o concurso aí no 4º. Mas essa mesa ficava lá no 6º. Né? O que é interessante? Ela é feita para apoiar livro de transcrição. Então tem aqui esse barradinho para encaixar o livro e a pessoa sentada, escrever, tal, tem que ser anotado, enfim. Né? E ela veio do 6º para o 4º. Né? Quando eu cheguei, ela estava mais maltratada e foi reformada, tal, foi reinvernizada. E ela está aí, enfim, mesmo que a história porque veio do 6º registro e porque foi feita para ser usada em registro de imóveis, exatamente por conta desse apoio aqui para os livros. Essa é a história da mesa. Muito bem, doutor Ivan, quero agradecer por essa entrevista, maravilhosa entrevista, em nome aqui do nosso organizador, que é o INR Publicações, e também dos nossos apoiadores, e convidá-los para que vocês logo mais vejam a entrevista do doutor Ivan. Eu agradeço o convite, agradeço a visita, foi um grande prazer.